Das diversas vezes que eu retornei à minha cidade natal, chamada Guaiara-Mirim, na Bolívia, a minha viagem de 2010 foi muito marcante. Na língua tupi-guarani, Guaiara-Mirim significa pequena cachoeira. E de fato lá mesmo tem uma pequena cachoeira descendo no rio Mamoré, que faz a divisa entre Guaiara-Mirim no lado boliviano e Guajará-Mirim no lado brasileiro, Rondônia, no estado de Rondônia, capital, Porto Velho. Em 2010 eu fui visitar a minha mãe e lá eu passei alguns dias. Numa tarde quente, eu coloquei chinelos nos pés e saí para caminhar. E eu fiz um roteiro de lugares que marcaram a minha infância. Por exemplo, eu passei pela escola onde eu comecei os estudos, a escola católica, chamada Imaculada Concepción. Ali eu estudei até a 5ª série. Era uma escola muito boa, muito rígida. Logo depois eu tive vontade de passar em frente da casa da minha primeira professora. Você se lembra do nome da sua primeira professora? Eu me lembro. Nome, sobrenome e endereço. A senhora Emma de Bascopé. Uma senhora baixa, de cabelo Chanel, que me introduziu no mundo do estudo. Eu guardo um carinho muito grande por essa senhora. Eu saí da casa dessa senhora e eu fui até o porto onde as pessoas tomam os barcos que atravessam para o outro lado para a fronteira, para o Brasil. Nesse porto tem umas pequenas vendas. E ali eu, quando era garoto, comprava umas empanadas. E eu não resisti. Um típico pastel boliviano. De lá eu fui até a primeira rádio que eu me lembre havia na minha cidade. Eu parei, tem um prédio, não está mais a rádio está em outro lugar, mas o prédio está lá. Me marcou porque eu participei de um concurso quando eu tinha 12 anos de idade. No fim do dia eu fui até o cemitério. Fazia 20 anos que eu não visitava o túmulo do seu Joaquim, o meu pai. Ali sentado nesse túmulo azul, me lembrei de quantas e quantas vezes eu pintei esse túmulo com meu irmão Wilson. E quantas vezes eu, a pedido da minha mãe, Dona Maria, eu escrevia com letras góticas o nome do meu pai, a data de nascimento e a data do seu falecimento, aos 34 anos de idade. E eu me lembrei quantas vezes eu acompanhei a minha mãe quando eu era criança, no dia de finados. Como bons católicos, lá estávamos nós, até tarde da noite. Terminei meu dia indo ao lado do cemitério, onde tem um campo de futebol. Nesse campo de futebol eu disputei, viu, pastor André? Vários campeonatos de futebol intercolegiais, interescolas. E algumas vezes fomos campeões. Tinha um povo jogando bola. E a minha memória voltou alguns anos no passado. 2010. Uma viagem pela minha história da infância. Agora pula para 2022. Agora eu sou casado há 26 anos. Com uma linda mulher, inteligente mulher chamada Janete, que vocês já conheceram aqui. Temos 2 lindas filhas, a Yasmin e a Isabela. E temos as nossas histórias também. Algumas tristes, outras muito boas, alegres. Eu poderia contar muitas coisas. Por exemplo, poderia lembrar que nos conhecemos, a Janete e eu, em fevereiro de 90, no culto da mata, no Velho Iaê. Alguns estão mexendo a cabeça, sabem do que eu estou falando, do culto da mata. Eu poderia lembrar, por exemplo, do nosso memorável passeio num velho Santana,
7.000 quilômetros. As meninas eram bem pequenas. Eu poderia falar no dia em que, como família, nós conhecemos a Pedra da Ascensão, onde os nossos irmãos pioneiros esperaram o Jesus voltar, o Jesus que não voltou. Por que estou dizendo isto? Irmãos queridos, são as cenas da nossa história que formam os capítulos da nossa vida que se transformam em nossa identidade. Nós somos feitos das histórias que nós vivemos, das crenças que nós sustentamos, das ideias que nós defendemos. Tudo isso, histórias, crenças, ideias, fazem aquilo que nós somos, aquilo que nós nos identificamos. Se você eliminar as suas histórias, se você eliminar as suas crenças, se você eliminar as suas ideias, você fica como se fosse um livro com páginas em branco, um livro sem letras. Para que serve um livro sem letras, com páginas em branco? Se você tira as suas histórias, se você elimina as suas crenças, se você se desfaz das suas ideias, você fica como uma vida sem sentido, uma vida sem identidade, uma vida sem raiz. Isso não seria a vida. Você é feito, você é feita das suas histórias, das suas crenças, das suas ideias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem uma identidade. E esta identidade é formada por pessoas, mas é também formada por projetos, é formada por prédios, é formada por instituições, é formada por atividades, mas acima de tudo, a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia é formada por crenças, pois crenças, que nós chamamos de teologia, crenças determinam e sustentam a identidade de qualquer movimento religioso. Sem crenças, não há movimento religioso. Aliás, sem crenças, não há nenhum movimento. Mas o que é identidade? Um conhecido dicionário de filosofia, de modo sinteticamente extraordinário, diz que identidade é a essência do ser. Identidade é a essência do ser. É isso. Eu gosto dessa definição. Identidade é a essência do ser. Aí surge a pergunta: qual seria então, se a identidade é a essência do ser, qual seria a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A minha resposta simples e direta é: a nossa identidade são as 28 crenças que estão aqui registradas e explanadas. Conhecem esse livro, né? Aqui estão as nossas 28 crenças. Cada um dos 28 capítulos desse livro é aberto por uma afirmação. Essa afirmação é votada em sessão da Conferência Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia. Mas neste livro nós temos não apenas o registro das 28 crenças, mas temos a explicação das 28 crenças. Irmãos queridos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia expressam o que nós pensamos em relação a tudo na vida, não apenas em relação às questões espirituais, não. As nossas crenças determinam o modo como nós vivemos no aspecto material, no aspecto intelectual, no aspecto social, no aspecto emocional e no aspecto espiritual. Quando você conta a sua história, quando você fala das suas crenças, você está falando da sua identidade pessoal. E quando você se refere às crenças da sua igreja, à estrutura da sua igreja, às atividades da sua igreja, aos prédios da sua igreja, você está falando da crença ou da identidade institucional. Você e eu precisamos das duas coisas: da identidade particular e da identidade comunitária, que é a identidade da nossa igreja. Sabe por quê? Porque a nossa história pessoal fortalece a nossa identidade, e a história da nossa igreja fortalece o nosso senso de grupo. E nós precisamos de nós mesmos, mas precisamos também do grupo.
E é por isso que a nossa igreja tem crenças. E as crenças sustentam a identidade da nossa igreja. Permitam-me argumentar da seguinte forma. Quando eu digo que sou pedreiro, eu digo que sou pedreiro porque tenho conhecimento e experiência para ser pedreiro. Tenho uma vida profissional de pedreiro. Se eu afirmasse que eu sou um professor universitário, eu diria que eu sou professor universitário porque me preparei para ser professor universitário, porque me preparei para a docência, porque tenho conhecimento teórico suficiente para ensinar como professor universitário. Eu tenho uma vida profissional de professor. Quando eu digo que sou enfermeiro, eu digo que sou enfermeiro porque estudei para ser enfermeiro, porque me preparei para ser enfermeiro e porque, claro, eu conheço o mundo da enfermagem. E, obviamente, eu tenho uma vida profissional de enfermeiro. Você deve estar perguntando, onde que o Adolfo está querendo chegar? Quando eu digo que sou cristão, eu tenho que viver como cristão. Acreditar no que um cristão acredita. Quando eu digo que sou adventista, eu preciso viver como adventista, como um adventista do sétimo dia vive, e acreditar no que um adventista do sétimo dia acredita. Não seria interessante, de fato seria muito ruim, seria estranho na verdade, dizer que eu sou um cristão e ao mesmo tempo viver como budista ou viver como agnóstico. Seria muito estranho dizer que eu sou budista, mas ao mesmo tempo viver como adventista. Ou seria estranho dizer que eu sou católico e ao mesmo tempo vivo como um pentecostal. Estranho. Dessa mesma maneira, irmãos, não faz sentido dizer que eu sou adventista do sétimo dia, mas vivo como metodista, ou como batista, ou como pentecostal. Se eu digo que sou adventista do sétimo dia, espera-se que eu viva como adventista do sétimo dia. Isso é identidade. Isso é identidade. As 28 crenças são a estrutura da nossa identidade. Por quê? Porque a nossa identidade constrói-se a partir de um referencial cognitivo, informações. E as 28 crenças nos dão esse referencial cognitivo. Veja você na tela agora aqui, ó. Veja você na tela. Nós cremos na Escritura, essa é a primeira crença. A Bíblia é nosso manual de vida. Cremos na Trindade, a divindade quer nos salvar, é isso que nós cremos. Cremos no Pai, nós cremos que temos um Pai que nos ama infinitamente. Nós cremos no Filho, cremos que temos um poderoso Salvador. Nós cremos no Espírito Santo, entendemos que temos um intercessor constante. Nós cremos na criação, entendemos que a vida não surgiu por acaso. Nós cremos que fomos formados em imagem e semelhança de Deus. Entendemos que a nossa origem é nobre, a nossa origem é divina e a nossa origem é programada. Cremos no grande conflito, entendemos que há uma luta espiritual entre o bem e o mal. Nós cremos na morte e ressurreição de Cristo. Aqui na terra, Jesus teve um ministério em nosso favor, é isso que nós cremos. Cremos na experiência da salvação, entendemos que somos pecadores, mas estamos sendo e seremos redimidos. Além disso, nós cremos no crescimento em Cristo. Nós entendemos que podemos e devemos nos desenvolver a cada dia. Nós cremos na igreja. A igreja é a força da nossa identidade. Nós cremos no remanescente e na sua missão. Pertencemos ao povo de Deus que deve falar do seu amor ao mundo. Nós cremos na unidade do corpo de Cristo. Entendemos que somos um só corpo que deve sustentar-se mutuamente. Nós cremos no batismo. Podemos e devemos nascer de novo para o reino de Deus. E mais, nós cremos na ceia do Senhor. Deus nos convida para renovar a nossa dedicação e lembrar de seus feitos em nosso favor. Nós também cremos em dons e ministérios espirituais. Entendemos que o Espírito Santo nos capacita para servir. Nós cremos num dom de profecia que se manifestou na pessoa de Ellen G. White. Ela foi a profetisa, a mensageira do Senhor para os nossos dias. Nós cremos na lei de Deus, entendemos que os 10 mandamentos são nosso padrão de vida. Nós cremos no sábado, que é o dia do Senhor, e nós o encaramos como um dia de descanso e um dia de adoração. E é o que estamos fazendo hoje aqui. Além disso, acreditamos que somos administradores de Deus.
Devemos administrar fielmente nosso corpo, as nossas posses, o nosso tempo, os nossos dons. Nós acreditamos no dever de demonstrar o comportamento cristão. Somos filhos e filhas de Deus e devemos viver como filhos e filhas de Deus. Acreditamos no casamento e na família, no modelo bíblico. Acreditamos e promovemos uma família monogâmica e heterossexual. Nós cremos no ministério de Cristo, no santuário celestial. Jesus Cristo intercede por nós agora, diante do Pai, para a nossa salvação. Nós também cremos na segunda vinda de Cristo. O nosso Salvador virá e trará recompensa para cada um de nós. Nós cremos na morte e na ressurreição. Aqueles que amam a Deus e são fiéis a Ele não morrerão e ficarão mortos para sempre. Aliás, poderão até morrer, mas não ficarão mortos para sempre. Serão vencedores na segunda morte. Nós também cremos no milênio e no fim do pecado. Haverá 1000 anos de julgamento e paz antes do início da eternidade. E finalmente cremos na nova terra. O mundo será perfeito novamente, por obra e graça de Deus. Esta é uma radiografia do fundamento da nossa identidade. Isso não tem consequência apenas espiritual. Isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. Quando nos alimentamos, levamos em conta as nossas crenças. Quando conversamos, devemos levar em conta as nossas crenças. Quando fazemos negócios, devemos levar em conta as nossas crenças. As nossas crenças sustentam a nossa vida, no aspecto material, no aspecto intelectual, no aspecto social, no aspecto emocional e também no aspecto espiritual. Quando falamos em crenças, nós falamos em cosmovisão. Cosmovisão. O que é isso, Adolfo? Cosmovisão. O que é cosmovisão? Eu queria que você me acompanhasse em Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios capítulo 4, versículos 13 em diante. Efésios capítulo 4, versículos 13 em diante. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O que é cosmovisão? Quando você pensa num cristão, você pensa numa cosmovisão. O apóstolo Paulo não está falando, não está utilizando a palavra cosmovisão aqui, mas ele está dando um norte do qual deveria ser o comportamento de um cristão. E quando o apóstolo Paulo dá o direcionamento de como deveria ser o comportamento de um cristão, ele está falando de cosmovisão. Deixa eu contar uma história. 2 homens estavam caminhando. Um renomado cientista e um matuto do interior. Estavam caminhando. E de repente eles avistam ao longe uma esfera de vidro. É mais ou menos o dobro do tamanho de uma bola de basquete. Uma esfera. Eles conversaram e concluíram que alguém havia colocado essa esfera de vidro naquele lugar, porque ela não podia ter aparecido, não tinha construção ao redor. Ao redor havia mato, grama, arbustos. Qualquer pessoa inteligente entenderia que aquilo não tinha nascido. Aquela esfera não havia brotado da terra. Alguém a tinha colocado lá. O leigo, o matuto, disse: doutor, então o senhor acredita que alguém colocou essa esfera aqui? Mas é claro. Ela não apareceu por acaso? Alguém a colocou aqui. Ô doutor, e se essa esfera tivesse 20 metros de diâmetro?
o senhor ainda acreditaria assim? Mas é claro, muito mais. Se ela fosse maior, maior seria sua complexidade, mais razão para pensar que alguém a fez e a colocou aqui. Que interessante. Doutor, disse o matuto, e se essa esfera tivesse 2 quilômetros de diâmetro? Muito mais, disse o cientista, muito mais eu entenderia que alguém a fez, porque uma esfera de 2 quilômetros não surgiria por acaso e não se faria sozinha. De fato, alguém teria feito essa esfera. Aí o matuto, que de matuto não tinha nada, fez a pergunta fatal: doutor, e se essa esfera fosse a Terra, o que o senhor diria? O cientista, chateado, olhou e disse: ninguém fez a Terra, ela simplesmente apareceu, ela simplesmente está lá e ponto final. Que estranho, né? Se a esfera fosse pequena, alguém a teria feito. Se a esfera é o planeta Terra, ela surgiu por acaso. Muito estranho, muito estranho. Mas eu faço a pergunta. O que determinou a resposta do cientista? Sabe o que determinou a resposta do cientista? A sua cosmovisão. O cientista era cético, e ele jamais incluiria em sua conversa a possibilidade de um Criador. Ele estava sendo coerente, pelo menos no momento, em relação à sua crença. Cosmovisão, essa palavra é muito importante. Olha aqui a definição de cosmovisão. Cosmovisão é uma espécie de lente intelectual, através da qual nós vemos a realidade. É um sistema filosófico, pode colocar na tela, um sistema filosófico que procura explicar como os fatos da realidade se relacionam e se ajustam uns aos outros. Cosmovisão é um conjunto detalhado de crenças. Olha que interessante. Vocês estão conectando a minha conversa de crenças com cosmovisão? É um conjunto detalhado de crenças, combinadas de forma consistente ou de forma coerente. Eu gosto dessa definição. Cosmovisão é um conjunto detalhado de crenças. Irmãos e amigos, o que nós temos aqui é um conjunto detalhado de crenças. Logo aqui nós temos a síntese de uma cosmovisão. Eu queria convidar você que é adventista a me acompanhar durante a semana, para que nós aprofundemos um pouco mais esse tema das crenças. E você que não é adventista, que está presencialmente aqui, ou que nos acompanha nas redes, que você também nos acompanhe, para você conhecer um pouco melhor quem são os adventistas do sétimo dia. Você sabia que tem diversas cosmovisões? Há várias cosmovisões. Um dos livros que eu gosto muito, que trata de cosmovisões, chama-se O Universo ao Lado. Nesse livro são apresentadas 10, 11 cosmovisões. Eu queria apenas apresentar uma síntese aqui. Olha aqui a próxima tela. Cosmovisão cristã, centralizada num Deus pessoal, mediante a revelação bíblica. A pessoa principal, ou pelo menos que nós conhecemos, representante do cristianismo, é Jesus Cristo. Cosmovisão cristã. Cosmovisão islâmica também se centraliza num Deus pessoal chamado Alá, e se fundamenta no Alcorão, e tem em Maomé a figura central de ensino e referência. Temos a cosmovisão humanista secular, que se centraliza na capacidade humana, longe de Deus. Temos a cosmovisão humanista cósmica, que consiste em movimentos espirituais humanistas, nova era, neopaganismo, práticas ocultistas, xamanismo, etc. E temos a cosmovisão pós-moderna, que é uma forma de relativismo cultural, relativizam a verdade, relativizam os valores, relativizam a razão, etc. Há outras cosmovisões, estas são as principais que têm a ver com a nossa realidade ocidental. Alguém pode perguntar, em que momento nós usamos a nossa cosmovisão? Na prática, nós usamos a nossa cosmovisão a todo instante. A nossa visão de mundo, o nosso paradigma é utilizado a todo instante. Quer ver de uma coisa? Você já se perguntou em algum momento,
será que este livro é adequado para meu filho ler? A resposta a essa pergunta depende da sua cosmovisão. Alguns tomam o livro Crônicas de Nárnia e dizem: isto é bom para meu filho adolescente. Outros tomam o livro As Crônicas de Nárnia e dizem: não, isto é demais para o meu filho adolescente, não vou deixar que ele leia. Ué, o que determinou que uns achassem que um livro Crônicas de Nárnia é bom para ler e outros que não é bom para ler, não neste momento? É a cosmovisão, a perspectiva que se tem do que é uma boa leitura ou de que não é uma boa leitura. Outra pergunta: qual é a melhor maneira de administrar meu tempo? A resposta a essa pergunta depende da minha cosmovisão. Outra pergunta: por que eu devo ser fiel no casamento? Tem gente que não é fiel no casamento e está tudo bem. Tem gente que é fiel no casamento e acha que isso é tudo bem. A pergunta é: por que alguns são fiéis no casamento e acham que isso é o correto? E por que alguns não são fiéis no casamento e acham que a infidelidade está tudo certo? Resposta é a cosmovisão. Olha essa outra tela interessante. Vamos pegar o tema Deus. O teísta, na sua cosmovisão teísta, diria: Deus existe. O ateu, na cosmovisão ateísta, diria: Deus não existe. E o pós-moderno diria: se existe, eu não sei. Quer dizer, ele não nega nem é a favor, como alguns dizem, muito pelo contrário. Você percebe como a cosmovisão determina respostas diferentes para o mesmo fenômeno? Como a cosmovisão determina respostas diferentes para a mesma pergunta? De hoje em diante, se você não conhecer essa palavra, eu tenho certeza que você nunca mais vai se esquecer dela. Olha essa outra tela. Olha essa outra tela. Você tem aqui alguns temas. Eu peguei a cosmovisão cristã, cristianismo, e a cosmovisão pós-moderna, pós-modernismo. Em relação ao amor, que diria o cristianismo? O amor é eterno e se baseia em Deus. Sobre o amor, o pós-modernismo diria: o amor não é imortal, mas é infinito enquanto dura. É a visão pós-moderna. Sobre a igreja, templo, o cristianismo diz: é a comunidade composta de irmãos na fé e na esperança, que se reúnem para adorar a Deus e animar-se mutuamente. O pós-modernismo diria que a igreja, o templo, é uma comunidade própria para o convívio social, e ponto. Nota a diferença? Na cosmovisão cristã, a arte para mim é retratar o ambiente do céu, imaginar o ser humano ideal. No pós-modernismo, a arte para mim é o abstrato, é expor o indefinível. Já viu a arte pós-moderna? É isso. No cristianismo, família é o núcleo central da sociedade, cujos valores se fundamentam na palavra de Deus. No pós-modernismo, a família, o importante é que tenhamos família, independentemente da configuração dela. No cristianismo, educação consiste no desenvolvimento pleno do ser humano sob orientação de Deus. No pós-modernismo, consiste no desenvolvimento de cada pessoa à luz de sua vocação e para o alcance da felicidade e realização dele, independente do que Deus queira. Percebe a diferença? Tudo depende da cosmovisão. Da cosmovisão. Bom, considerando então que uma cosmovisão inclui um conjunto detalhado de crenças, nós podemos afirmar que as nossas 28 crenças são a estrutura da nossa cosmovisão. A estrutura da nossa cosmovisão. Nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, queridos irmãos e amigos, nós classificamos essas 28 crenças em blocos, que nós chamamos de doutrinas. Olha a próxima tela. Nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos.
Este bloco que nós chamamos de doutrinas é como se fosse um grande guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva nós acomodamos todas as 28 crenças. Todas as 28 crenças. Agora, pensando um pouco mais, de maneira um pouco mais profunda, quando nós adventistas criamos blocos de doutrinas, no caso 6 blocos, nós entendemos que cada bloco ou cada doutrina responde a perguntas profundas. Porque para nós adventistas não é apenas a teologia que é importante, a filosofia também é importante. Olha lá, a doutrina de Deus responde à pergunta: qual é o fundamento último da realidade? A resposta, claro, é Deus. A doutrina 2 responde à pergunta: qual é a minha origem ou de onde eu vim? A resposta é: eu sou uma nobre obra da criação de Deus. A doutrina 3 responde às perguntas: o que há de errado comigo? Qual é a solução? A resposta é: a minha natureza é pecaminosa e a minha única solução é a salvação em Jesus Cristo. A doutrina 4 responde às perguntas: por que devo fazer parte de uma comunidade religiosa? Qual é o meu papel nessa comunidade? A resposta é: devo fazer parte de uma comunidade religiosa porque preciso pertencer ao corpo, e nesse corpo eu devo ser uma pessoa ativa. A doutrina 5 responde à pergunta: como devo viver? E a resposta é: devo viver à luz da palavra de Deus. A doutrina 6 responde à pergunta: para onde estamos indo? E a resposta é: estamos voltando para casa, de onde nunca deveríamos ter saído. Irmãos queridos, a igreja adventista é uma igreja séria. Uma igreja que apresenta a você um sentido de vida, para que você viva de modo coerente, de modo estruturado. E as nossas 28 crenças, nas 6 doutrinas, têm essa importância. Mas eu queria tornar isso, irmãos, um pouquinho mais pessoal, mais próximo. Acompanhe a próxima tela. Doutrina 1. Há um Deus a quem adoramos. Ficou mais próximo, né? Essa é a doutrina 1. Doutrina 2. Somos seres humanos criados por esse Deus a quem adoramos. Doutrina 3. O Deus a quem adoramos nos salva de nossos pecados. Doutrina 4. Sendo pessoas salvas, adoramos a Deus como igreja remanescente. Doutrina 5. Por nos amar como sua igreja, o Deus a quem adoramos nos mostra um estilo de vida. E doutrina 6. O Deus a quem adoramos voltará em breve para buscar a sua igreja. Alguém pode perguntar: pastor Adolfo, você está insistindo muito com esse assunto de cosmovisão. É importante falar nisso? É importante falar de cosmovisão? Deixe-lhes contar a história do suboficial Marcus Luttrell. Dê uma olhadinha quem ele é. Talvez você viu essa imagem em algum lugar. Deixa eu contar a seguinte história, relacionada ao senhor Marcus Luttrell. Em junho de 2005, os norte-americanos lançaram no Afeganistão uma operação chamada Operação Red Wind, em que um grupo de SEALs, que é a principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, tinha como missão capturar ou eliminar um influente líder dos talibãs. A missão foi cancelada, porque houve um imprevisto. E esse imprevisto trouxe morte para dezenas e dezenas de pessoas. Qual foi o imprevisto? Sabe o que aconteceu? Marcus Luttrell, esse da foto que você viu agora há pouco, junto com mais 3 soldados altamente treinados, foram ao local onde supunha-se estava esse líder dos talibãs, para identificar o local onde ele estava, comprovar o local onde ele estava e dar o sinal para que viessem outros a capturá-lo. Acontece que quando eles estavam caminhando por lugares montanhosos e difíceis de caminhar, encontraram 2 pastores adultos, um pastor adolescente
e uma centena de cabras barulhentas. Imediatamente aprisionaram os 2 adultos, o garoto, o cercaram, e os 4 experientes soldados não tinham corda para amarrar os prisioneiros, não tinham como prendê-los. E eles pensaram assim: se nós os soltarmos, eles vão lá na vila onde eles moram e vão nos denunciar. E se nos denunciarem, vão nos prender. E se nos prenderem, vamos colocar em risco a vida dos nossos amigos. E agora? O que fazemos? Os 3 fizeram uma votação. Aliás, os 4 fizeram uma votação. Os outros 3 disseram: Marcos, tudo bem que você é o chefe da expedição, mas amigo, nós temos que matar esses 2 adultos e esse garoto, porque se nós não os matarmos, eles vão chamar gente que vai nos matar. Nós temos que eliminá-los. O Marcos Luttrell disse: vamos fazer votação. A maioria vai vencer, mas lembre-se, eu sou o chefe, eu sou comandante. Quem é a favor de que nós matemos esses 3? Os outros 3 levantaram a mão, só ele foi contra. Ele disse: tudo bem que vocês são a favor da morte dos 3 inocentes, mas eu sou o chefe da expedição, eu sou comandante, e eu decido, nós não vamos matá-los, porque eles são inocentes, eles não estão armados. Marcos, eles vão nos denunciar, eles vão nos entregar, e nós corremos risco de morte. Não importa, eles são inocentes, nós não podemos matá-los, nós temos que deixá-los libertos. Marcos, não faça isso, vai nos custar caro. Não, eu confio, eles vão respeitar, nós os estamos libertando, eles vão fazer alguma coisa que não nos prejudique. Marcos, não faça isso, você está prejudicando todas as pessoas. Marcos ganhou. Os 2 adultos e o garoto pastor foram liberados. E em poucos minutos, centenas de talibãs vieram e arrasaram com meio mundo. Sabem quem só sobreviveu? Marcos Luttrell, para contar a história. Agora, veja o que ele escreveu no seu livro. Foi a decisão mais estúpida libertar. Foi a decisão mais estúpida, mais idiota, mais irresponsável que já tomei em toda a minha vida. Eu deveria estar fora do meu juízo. Na verdade, dei meu voto sabendo que ele poderia ser nossa sentença de morte. O voto decisivo foi meu, e ele vai me perseguir até que me enterrem em um túmulo no leste do Texas. Continua, olha só o que ele continua dizendo: no fundo da minha alma, entre aspas, eu sabia que ele estava errado. Não poderíamos deixá-lo partir. Mas o problema é que eu tenho outra alma, a minha alma cristã, e ela estava prevalecendo. Alguma coisa não parava de sussurrar no fundo da minha consciência que seria errado executar a sangue frio aqueles homens desarmados. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, ó. A cosmovisão cristã do suboficial Marcos Luttrell estava tão enraizada nele que ele não teve como decidir contra a sua consciência. Você pergunta: as cosmovisões são importantes? Aí está a resposta. As cosmovisões tomam conta da nossa vida e nos levam a decidir questões materiais, questões intelectuais, questões sociais, questões emocionais e questões espirituais. Por isso, queridos irmãos, crenças são poderosas, porque crenças nos levam a decidir para o bem ou para o mal. Crenças são poderosas, e porque nos levam a decidir, crenças nos levam a viver para o bem ou para o mal. Por isso eu pergunto hoje, nesta abertura desta semana especial: no que você crê? Em quem você crê? Não, irmãos, as nossas crenças não são um pedaço de papel, um livro escrito e deixa para lá. Não, não, não. As nossas crenças estão aqui.
estão na nossa mente, e no momento oportuno elas vão nos fazer decidir para o bem ou para o mal, porque crenças têm esse poder. E por isso eu insisto com minha pergunta: no que você crê? Em quem você crê? Se você é cristão, se você é adventista, certamente deve acreditar nas crenças bíblicas e não nas crenças que um guru ensina, não nas crenças que um influenciador ensina, não nas crenças que o pastor da sua preferência ensina. Não. Se você é adventista, certamente você crê nas crenças ensinadas na palavra de Deus. Esse será o nosso tema de amanhã, pastor André. A raiz do adventista, a Bíblia. Eu termino dizendo que as nossas crenças são elementos essenciais de nossa cosmovisão e nos permitem interpretar a realidade que nos cerca. Quer você viver seguro num mundo inseguro? Quer você viver na luz no mundo escuro? Quer você viver fazendo a vontade de Deus? Certifique-se de que crê nas crenças bíblicas. E aí voltamos para Efésios, para que não sejamos como meninos, Efésios 4,14, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu convido você a que me acompanhe nesta semana, para que cresçamos em tudo e que renovemos a nossa confiança e a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Acima de tudo, irmãos queridos, saibam que nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Por isso, em uma salvação eu creio. Creio em Deus. Creio em Deus. Você e eu devemos dizer: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Espírito Santo que nos dá a vida nova. Por isso você e eu devemos dizer: acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve virá. Creio em Ti, creio em Ti.